E eu recebo aqui na Acústica FM as duas policiais, que é a Bianca e a Daniele. Muito bom dia, Bianca, tudo bem contigo? Bom dia, Fábio. Tudo bem? Bom dia, Dani, ouvintes da Bom dia. Bom, gurias, eu vejo e eu acompanho vocês, adoro as fotos que vocês estão colocando, justamente para mostrar o trabalho que a Polícia Civil está fazendo de um tema sobre abuso sexual, e essa visita de vocês na escola, olha, uma coisa tão significativa, tão emblemática, tão positiva. Primeiro, por aproximar o órgão de polícia, né, da população e principalmente da juventude. Quer dizer, não é só para pais, é para os jovens se identificar. Daqui a pouco é um sonho de carreira de um dos jovens que estão ali também. Ai, que legal, ela é policial, né? O cara diz, eu vou ser um dia polícia. É um sonho de criança também, de juventude, daqui a pouco isso. E vocês estão percorrendo, então, todas as escolas onde possíveis de conversar sobre isso. Sim, todo o trabalho é coordenado pelo delegado Vladimir Urach. Então, inicialmente, eu agradeço o espaço de vocês aqui. Merece. O delegado oficiou a todas as escolas e as escolas estão entrando em contato com a gente e marcando essas palestras. Nosso objetivo é municiar os adolescentes para que se protejam de ataques de predadores sexuais, tanto virtuais quanto reais. Então, nós ensinamos como é o comportamento ideal na internet, inclusive aos pais deles também, aos professores, para que se protejam sua integridade física e emocional. Sim. Bom, essa conversa com vocês leva quanto tempo, assim, dentro da sala de aula? Como é que funciona isso? A nossa palestra dura em torno de uns 40 minutos. É uma palestra bem objetiva, bem simples, né? Para que eles possam entender, ficarem conscientes de toda essa situação do abuso, né? De todos os atos que podem representar um abuso sexual. Sim. Conseguisse criar uma confiabilidade também na gente, no sentido de que a delegacia também está sempre aberta quando se precisa de uma atuação policial. E a gente tem recebido esse retorno que tem sido bem legal, né, Bianca? Sim. O legal. Então, por exemplo, vocês podem alertar, por exemplo, determinadas condutas feitas, por exemplo, vamos botar pela internet, que é uma coisa que chama muito atenção. Que tipo de abordagem esses potenciais predadores vem conduzindo as conversas? Como é que é isso, então? Fábio, todo esse nosso material, ele é baseado e foi cedido gentilmente por um perito criminal da polícia do estado de São Paulo, chamado Erickson dos Santos. Ele tem prêmios mundiais e nós tivemos a possibilidade e a confiabilidade dele de nos ceder. O material ensina o passo a passo. Ele é especialista em crimes virtuais pela internet. O abusador, o crime, ele é muito organizado e eles mantêm contatos entre si. Nós, inclusive, já aprendemos em vários lugares do Brasil o manual do abusador. Então, há uma correlação entre essas pessoas? Exato. Entre eles trocam muitas dicas na Deep Web, mais precisamente na Dark Web, que seria o esgoto da internet. Sim. Ali onde a polícia já está também, mas é ali em que funciona essa criminalidade. Por exemplo, para o pessoal entender, a surface, a superfície da internet, é tudo que eu digito www, vai estar ali. Se eu sei que existe, por exemplo, cenas de sexo com criança de 2 anos, eu colocar no Google, não vai aparecer abuso, é crime e tal. Mas se eu colocar na Dark Web, aparecem centenas, milhares de fotografias. Sim. Então ali é onde acontece a maior parte do crime. E cabe a nós, pais, mantermos uma vigilância muito forte nas crianças em termos de internet. Eu vejo crianças com Instagram pequenas ainda, Instagrams abertos, isso é um perigo imenso, né? Nossas redes sociais devem ser fechadas, a não ser que seja algo profissional. Sim. Né? E cabe aos pais publicarem, às vezes publicam fotos. Nós tivemos uma apreensão no foto do Rio Grande do Sul, né, Daniele? Nós temos uma menina de em torno de uns 10 anos, 9 anos, descendo de um escorregador em uma praça, e ela utilizava uma calcinha vermelha. E essa foto foi parar num site russo, em que vários abusadores começaram a comentar sobre esse fato dela estar com uma calcinha vermelha, o que guardava essa calcinha, esse tipo de situação. Uma foto de uma menina gaúcha que foi parar num site russo.
esse cuidado, hoje em dia se tem essa exposição da vida privada, né? Muito nas redes sociais. Muito. Então, é esse cuidado todo que nós trabalhamos também. Bom, então vocês reúnem jovens. A partir de que idade esse público que vocês estão visitando? 13 anos, o delegado Vladimir Urach entendeu que seria a melhor idade. A gente ainda está vendo isso, porque algumas professoras dizem, não, mas pode ser antes, eles estão muito mais adiantados que nós. Mas nosso objetivo é a proteção e também, deles, assim, né? Ó, nós temos uma situação que, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, até 12 anos incompletos são crianças, né? Então, nós temos que ter esse cuidado também quando a gente aborda o assunto com criança, claro. Mas eu vou dizer, daqui a pouco, claro que, obviamente, esse é um projeto de vocês para acima de 13 anos. Mas daqui a pouco fazer um experimento numa escola assim, de menor de idade, porque também eu acho muito legal, assim, essa prevenção do Dr. Vladimir. É porque quem tem 10 anos e quem tem 13 anos, na cabeça funciona completamente diferente as coisas. Completamente. Então, daqui a pouco não dá nem para misturar o público para conversar, né? Não. Não. É extremamente... Bom, e aí vocês conversam com o pessoal e vocês aí oportunizam o pessoal perguntar. Sim. E como é que é? O pessoal pergunta? Muito poucos. Muita vergonha. Quase nada. Porque os adolescentes têm muita vergonha, né? Sim, tu imagina Eles te levantar numa sala lá com 30, 40, professor... É que muitas vezes na pergunta tu tá dizendo as coisas, né? Exato. Com certeza. E aí eu acho que o constrangimento é aí, né? Com certeza. Eles, quando terminam a palestra, eles vão conversar e é bem interessante. A última palestra que nós demos para 250, ele chegou, adolescente, disse, como que vocês conseguem? Como vocês conseguem lidar com algo tão pesado assim? Eu já fiquei muito irritada. Mas o melhor de tudo isso é que nós já estamos tendo retorno, né? Isso, claro, quantas palestras vocês fizeram? É só em Camaquã vocês fizeram agora? Por enquanto, né? Mas quantas palestras? Porque eu vi acho que umas 6, 8 fotos que eu vi. Isso, a gente atingiu 1.000 adolescentes da rede estadual e municipal, já oficiamos a rede privada, ainda não tivemos retorno. Mas a nossa ideia é atingir todos os municípios. Nós tivemos, eu acho que umas 7, 8 palestras já. Eu né? acredito que sim, em torno de 2 por semana, né? Bom, mas isso agora vai ter que se expandir para a região, vai convocar vocês. Já convocaram. O nosso objetivo é toda a nossa região policial, né? Que compreende da Barra do Ribeiro até o Cristal, pelo menos em um primeiro momento. Não, mas eu acho legal vocês, e cada uma das palestras vocês vão captando um pouquinho de experiência, né? Sim. Como abordar daqui a pouco diferente. Daqui a pouco isso que vocês falaram, né? Olha, terminou a palestra, pessoal, nós vamos ficar sentados ali naquele canto, né? Tomando uma água, e quem quiser vir para bater um papo conosco, porque aí tu tensiona com uma palestra e as pessoas daqui a pouco se aproximam de você. Fulano, eu queria... Porque a questão da coisa velada que é o problema, né? E isso eu falei sobre a internet virtual, os crimes virtuais. Mas nós temos os crimes dentro de casa. E isso, como é que vocês abordam? Como é que é percebido pelos olhares? Vocês nos olhares conseguem captar alguma coisa? Muita coisa. Com certeza. Muita coisa, e a gente já aciona, até a diretora da escola já fica ciente, na coordenação pedagógica, olha, nós vamos observar esse adolescente, e eles ficam com contato nosso para entrar em contato caso seja necessário. No final de todas as palestras, nós fornecemos os meios de acesso à Polícia Civil. Sim. Né? Nosso 197, Disque 100, que são denúncias anônimas. E esclarecemos bem que esse anonimato ele é preservado, nem nós ficamos sabendo. Então, se alguém não quiser nos procurar no momento da palestra, posteriormente pode nos procurar. Qual é o número de contato, só para mim anotar aqui, do WhatsApp? O WhatsApp não, é um fone de denúncia anônima. Isso, é o 197. 197. Que vai para o nosso plantão, que funciona 24 horas. Olha, eu quero denunciar que está acontecendo um fato assim, é preservada a minha identidade, obviamente, e vocês têm um alerta, acende um alerta lá, um sinal amarelo, que é um assunto que tem que ser averiguado. E se desloca. E todas as situações são verificadas. Porque é um assunto extremamente delicado, né? E sobre isso, sobre as coisas que acontecem dentro de casa ou dentro da vizinhança, isso aí é uma coisa tão grave quanto o crime virtual em proporção? O que vocês acham? E que, infelizmente, é a grande maioria, né? A grande maioria dos casos são dentro de casa. São, né? Ou com alguma pessoa muito próxima à família, que tem essa confiabilidade, que não desperta nenhuma suspeita em relação ao abuso. Sim. A grande maioria dos nossos casos são assim. Então, até isso nós colocamos nas palestras
para uma vítima que esteja ali, saiba que não aconteceu somente com ela. A grande maioria dos casos ocorrem desse jeito. Sim. Agora a pergunta é o seguinte, inclusive foi matéria de uma entrevista que nós fizemos aqui, com uma pessoa que teve o caso acontecido há 30 anos atrás, 28 anos atrás, e ela, depois da alteração da lei, ela se prontificou e abriu a denúncia. Depois de muitos anos ter acontecido, que, se não me engano, é 30 anos depois dos 18, né? Ou 20 anos. 20 anos. E a pessoa nos ligou, fez a entrevista, nós publicamos a entrevista, obviamente com a voz distorcida, e a pessoa relatou detalhes de uma coisa que, como se tivesse acontecido ontem, Que tristeza. pelo tamanho Da dor. que ela sentiu. Ela detalhou coisas que... Pô, é dificílimo de tu falar até para um amigo, mas ela conseguiu falar para a rádio. E de uma coisa que aconteceu dentro de casa. Isso é uma coisa que uma pessoa guarda o resto da vida, né? Sempre tem uma escritora argentina que fala que foi abusada e que ela se tornou uma catedral vazia. É nesse sentido, é uma dor imensa que acompanha e tangencia as ações da vida da pessoa. E aí, essa é uma das nossas preocupações aqui em Camaquã, é que a polícia vai fazer a repressão policial, vai buscar. Então, o nosso fortalecimento para essa vítima ter um acompanhamento psicológico, ter uma vida sadia adulta. E todo o aparato, né, de pessoas, do poder público, tem que fazer porque, olha, é um negócio, assim, eu fiquei chocado com aquilo. O fortalecimento da rede. São sinais que ficam, né? São marcas, são traumas que ficam para o resto da vida, né? Bom, e... dentro dessas palestras, assim, vocês conseguiram visualizar através de manifestações, depois da palestra, as coisas assim. Que lição, assim, que resumo vocês acham que nessas primeiras 7, 8 palestras que vocês fizeram, assim, mais gente tem que pedir para vocês conversar, daqui a pouco, quem sabe um telefone, olha, eu quero falar com aquela policial que teve aqui na escola, porque eu digo assim, aquela policial porque elas já viram o rostinho de vocês, entende? Eu quero falar com aquela loirinha que estava na palestra, que falou uma coisa que me marcou, que eu queria contar alguma coisa para ela. Eu acho legal essa aproximação, assim, tu tira a figura da delegacia de polícia e vai um ser humano trabalhar ali, né? Exatamente, e é isso que tem dado resultados para nós incríveis e também uma imensa responsabilidade, porque eles confiam na gente. E a gente tem que retribuir minimamente. Essa proximidade, esse esclarecimento de uma forma simples. Sim. De também valorizar a vítima no sentido de que a palavra dela vai ser ouvida, de que aquela situação guardada há muito tempo, que não conseguiu ser exposta por vergonha, por trauma, ou até porque na época ninguém acreditou, hoje ela vai ser ouvida na delegacia. Foi esse caso. Essa pessoa, depois que estourou o caso de um abuso, ela viu, agora é a hora de eu... Eu atendi esse vídeo. Eu não sei, sinceramente, eu não sei se ela está certa ou está errada, mas não dá para julgar as pessoas há 20 anos atrás. Em que posição a família, daqui a pouco, dela aceitaria ou não aceitaria. A legislação naquela época, eu acho que se falava tão pouco, né? Hoje se fala muito mais, vocês estão muito mais próximos também, né, das vítimas. Mas se percebe que as coisas estão acontecendo hoje nas casas, é isso? Continua o abuso? Muito. Nós tivemos até um crescimento de ocorrências de abuso. De ocorrência ou de denúncia? De ocorrências também. De ocorrências, de denúncia, de abuso sexual. As pessoas hoje estão mais encorajadas para falar. A gente valoriza muito. Antes, se tinha muito, e até nós ouvimos, né, em algumas escolas, porque daqui a pouco é a roupa que estava usando. Será que não... Que não propiciou aquele abuso, que é uma coisa inadmissível. O culpado sempre pelo abuso é o abusador e a vítima é sempre vítima. E hoje, então, a gente se percebe que a vítima ela tem mais coragem, que ela é mais ouvida, que ela que no momento que ela expõe a situação do abuso, ela salva tantas outras pessoas que também seriam vítimas desse abusador. Porque o que deu também pra notar, é uma cura, eles não param, né? Eles são sempre em série. Sim, não é uma coisa que aconteceu uma vez. Não é uma vítima específica, é aquela situação que ocasionou a situação do abuso. Bom, dentro da família, eu tenho mais uns minutinhos aqui, dá para aproveitar. Dentro da família, vocês já perceberam que daqui a pouco alguém da família, sabendo o que aconteceu, aquele caso, digo, olha,
abafa que eu não quero escândalo. Muito. Ah, com certeza. Muito. Quer dizer, a pessoa torna-se conivente existe. desse Conivente, e para a vítima é dilacerante, né? Porque a vítima precisa de um apoio da família e a família coloca ela como culpada e como suja, né? Como aquela que põe pro lado, não aparece. Sim, Exatamente. aquela tem que se abafar aquele caso ali para não criar um problema. Imagina se a família sabe, imagina se a vizinhança sabe que aconteceu. É uma coisa de vergonha, né? Mas vergonha é a pessoa que sofreu o abuso. Com certeza, o culpado sempre é o abusador. A vítima não tem nenhuma contribuição nessa situação de abuso. O que mais a gente poderia estar? É um assunto extremamente chocante. Eu tenho medo, assim, daqui a pouco de avançar em algum ponto. Vocês fazem essa palestra, 40 minutos, conversam com o pessoal, professor e diretor da escola ficam sendo monitorando algumas situações. Exato. E o que mais, assim, Bianca e Daniele? A gente busca o encorajamento mesmo das vítimas e mostrar que a polícia está 24 horas por dia, 7 dias por semana ali, e terão uma escuta amorosa, terão um acolhimento. E tem de nós um compromisso de auxiliá-los no que for necessário. E a união de todos os órgãos da polícia, conselho tutelar, escola, família, que vai fazer com que essas situações diminuam, né? A vítima, ela sempre demonstra algum sinal do abuso sofrido. Então, a palestra ela também serve para isso, para a observação continua após o término da palestra. De uma vítima que daqui a pouco não quis entrar em contato conosco naquele momento, mas vai procurar a professora, a diretora, qualquer um desses órgãos, assim, né? Muitas vezes os amigos da vítima sabem muito mais Exato. coisa do que a família, né? Com certeza. Então os amigos também são chamados a, de alguma forma discreta, tentar levar para vocês o conhecimento. Exato, desse assunto, e a gente também ensina o adolescente a cuidar do irmão menor neste aspecto. Dicas que parecem básicas, mas não são. Banheiro público, leva teu maninho junto. Quando teu amigo vai brincar contigo na casa, não deixa teu amigo sozinho com o maninho. Então, Prestador várias de coisas. serviço. Trocou a fralda, tem uma assadura diferente, está saindo alguma substância purulenta. Cuida, olha, verifica, conta para alguém que tu conheça, que confie. Então, são vários armamentos que a gente dá para o adolescente. Só uma questão de curiosidade. Mais coisas nas cidades ou no interior? Tem relação? Não tem relação. A Dani pode falar até da pesquisa da primeira infância. Nós tivemos uma operação Luz da Infância, em que 36% dos presos, eles tinham entre 30 e 35 anos. Isso demonstra que hoje nós temos a grande maioria dos abusadores adultos jovens. Por isso é que eles trafegam também nesse meio da internet, entre os adolescentes, né? O que gostam, enfim, aquela ideia daquela pessoa mais velha, enfim, não reflete hoje a realidade. E independe de classe social. Independe de classe social, qualquer profissão, eles estão em todos os ambientes. Aqui eu percebo muitas vezes quando eu falo de alguns assuntos aqui no rádio, e eu posso dizer assim que é uma reação interessante. Eu falo alguns assuntos aqui e há uma reação de alguns ouvintes sempre no que a gente fala. Eu estou falando com vocês um assunto extremamente pesado, né? E eu vejo o silêncio dos ouvintes aqui, o silêncio, ou não, o pessoal não se manifestando, porque é um assunto que todo mundo fica com a pulga atrás da orelha, que nem eu. Sim, entendo. É doloroso, né? Não é um assunto leve. Aconteceu na minha casa? Aconteceu no meu vizinho? Será que na minha sala de aula aconteceu, está acontecendo? Todo mundo fica assim, né? Exatamente. Essa questão da invasão à escola, tentar ameaçar, que aconteceu lá em Blumenau, é uma outra coisa que eu disse ontem aqui, eu nunca vi tantos pais ontem numa escola em Camaquã, ontem de tarde, na entrega dos filhos. Eu só vejo um movimento de pais nessa escola que eu passei ontem, nas festas de São João. E ontem de tarde, o colégio inteiro estava cheio de carro da volta, os pais preocupados em levar os filhos ontem. Sim. Então, quer dizer, teve que acontecer uma tragédia, uma coisa absurda, para alertar os pais. E os pais pedindo para que a prefeitura dissesse o que vão fazer, o que está fazendo. Vai contratar segurança e a polícia está onde? Por que a polícia não veio aqui? Mas eu quero perguntar para vocês, me perdoa, o que os pais estão fazendo ao longo dos anos ou ao longo desses dias para tentar saber o que o filho está fazendo, o que o filho não fez, se ele está armazenando alguma coisa ilícita ou ilegal dentro de casa?
Quer dizer, os pais se preocuparam com isso também dentro de casa? Porque muita gente acha que o problema está na casa do vizinho, não é na nossa casa, né? E, na verdade, uma educação presente, um pai presente, uma mãe presente, que converse com seus filhos, que estejam acompanhando a rotina, eles vão se dar conta. Então, há necessidade, o papel do pai é muito maior que o da escola, é muito maior que o da polícia. O papel do pai é fundamental. Eu vejo o caso de Maquiné, aquele menino que estava... Diz a informação, a pesquisa lá, que ele estava iminente a fazer um ataque em Maquiné. E foi preso o pai e mãe. Aí eu perguntei, mas por que preso pai e mãe? Não, porque o cara tinha um arsenal de coisas dentro de casa, bandeira nazista, simulacro de arma, metralhadora, um monte de faca. Quer dizer, o pai e mãe, será que sabia o que tinha dentro de casa? Que não era uma coisinha guardada. Exato, tinha que saber, né? Então pai e mãe preso junto, e o guri foi pra fase. Quer dizer, uma coisa bruta para uma criança e bruta para o pai e mãe, mas eu acho que até uma forma assim de alerta. Pai e mãe estão, não é conivente a palavra certa, né? Mas são responsáveis pelo ato, o possível ato da criança. Com certeza, os maiores responsáveis, né? A educação, ela vem de casa, a educação não pode ser uma responsabilidade da escola, da polícia. Os pais são simples atos, é olhar a mochila, é verificar o celular, o que estão jogando, com quem estão conversando. Isso aí é uma prevenção para qualquer crime, né? Para um abuso, para um ataque, enfim, para tudo, né? Olha... A gente tem que pensar que o mundo também é feito de pessoas maldosas, né? E como vocês disseram, daqui a pouco uma foto de uma criança na praça, né, que mostrou a calcinha da criança, exatamente, está rodando o mundo e aquilo aguçando esse tipo de crime. Que coisa, né? A gente nem imagina. A perversão é algo inimaginável para uma mente normal, né, como a nossa. A gente não consegue dimensionar. Gurias, tempo deu. O que o pessoal pode... Falamos do 197, o número de contato. Se alguém daqui a pouco quiser... Eu estou pensando sempre assim, que eu gosto muito de ver as igrejas, comunidades cheias de gente, né, com os cultos de dia de semana, fim de semana. Daqui a pouco uma comunidade quisesse uma palestra de vocês, assim. Ah, perfeito. Gostariam de fazer? Nenhum problema. Nós estamos agendando as palestras. O telefone é 51-3671-4500. Conversa comigo, com a Bianca, que eu já estou com a agenda e as determinações do delegado Vladimir ali para a gente marcar as palestras. Estamos à disposição, tanto eu quanto a Dani, para toda a comunidade. Daqui a pouco eu fiz uma comunidade, né? Daqui a pouco, olha, eu gostaria muito de ouvir vocês, assim, para o meu grupo de jovens que estão na igreja, né? Então, eu acho, pessoal, assim, que a predisposição dessas duas meninas aqui que representam a Polícia Civil, eu acho uma coisa extremamente valorosa, viu? E a gente tinha que aproveitar mais, assim, inclusive vamos tentar mais vezes a gente bater papo aqui para ensinar caminhos de como um pai, uma mãe, um padrinho pudesse descobrir coisas. É uma coisa assim de... Exato. Quase uma investigação. Mas isso não podia marcar outra horinha, assim, que tipo de coisas a gente pode procurar na internet para saber se estão navegando naqueles sites que não podiam. Sim, isso. Todo esse conhecimento a gente passa também para eles, os símbolos que os abusadores, os predadores sexuais utilizam mundialmente, que são identificados via internet. Toda essa munição eles têm na palestra.